Lava Jato chega ao Planalto e assusta a cúpula do governo. O presidente Michel Temer é citado em delação e aliados tentam anular depoimento que vazou antes de sua homologação. Bancada do PT pede a renúncia imediata de Michel Temer. Pesquisa Datafolha mostra que a população brasileira é favorável à renúncia do presidente. Delação pode atrasar a aprovação da PEC da reforma da Previdência. Seleção brasileira feminina goleia a Rússia e vai para a decisão contra a Itália no próximo domingo. Campeonato Brasileiro chega ao fim com o rebaixamento do Internacional, que pela primeira vez vai disputar a Série B. Homenagens à Chapecoense emocionam os torcedores na abertura dos 9 jogos da última rodada do campeonato. Fim de semana tem o registro de 4 homicídios. Jovem de 16 anos é assassinado no Nova Esperança. No bairro João Paulo, aposentado é estrangulado dentro de casa. Homem é vítima de latrocínio ao sair de casamento. O bandido queria sua motocicleta. Cabeleireiro é estrangulado pelo seu parceiro no bairro Alfredo Nascimento. Bandidos envolvidos no desaparecimento de delegado reagem à prisão em Coari e morrem em confronto com os policiais. Menos 39,2% foi o percentual de abstenção no vestibular da UEA neste domingo em Manaus. Governador José Mello entrega hoje a ligação viária da Orla do Igarapé de São Raimundo. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h47 em Manaus. Previsão do tempo. O tempo em Manaus. A semana começa com sol e muita nebulosidade, de acordo com o Instituto Climatempo. Segundo o Instituto, a segunda-feira terá períodos de nublado a parcialmente nublado, com chuva a qualquer hora do dia. A previsão, se concretizar, assusta. 75% para chover, 29 milímetros hoje. O CPTEC INPE, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, diz que a probabilidade de pancada de chuva de curta duração com trovoadas é de 80%. O CPTEC INPE não fala, contudo, na quantidade de chuva que poderá atingir a capital amazonense. O Climatempo diz que a máxima de hoje será de 31 graus centígrados, a mesma previsão do IMET Manaus, que também prevê céu nublado, parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. O CPTEC INPE aumenta só um pouquinho para 32 graus centígrados. Os institutos concordam, entretanto, que a semana será toda de muita chuva em Manaus. Vamos aguardar então, de qualquer forma, e por precaução, é aconselhável sair com guarda-chuva hoje. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. Protestos em Salvador contra a destituição da Constituição ou da Constituinte duram 4 dias em 1823. A greve deixava de ser considerada crime em 1890. A capital de Minas Gerais será transferida de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1897. Acontecia em 1901 a primeira transmissão do telégrafo internacional entre a Inglaterra e os Estados Unidos, feita pelo italiano Guglielmo Marconi. Nascia em 1915 o cantor e ator norte-americano Frank Sinatra. Quem nasceu em 1930 foi o senhor Abravanel Silvio Santos, apresentador de televisão e empresário. Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1, nasceu em 1946. Em 1976, o Internacional, que hoje pode ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro, vencia o Corinthians por 2-0 e se sagrava bicampeão brasileiro. 5h49 em Manaus. Hoje é segunda-feira, 12 de dezembro de 2016. Faltam 13 dias para o Natal e 19 para terminar o ano 2016. Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Também se comemora hoje o Dia Internacional da Criança na mídia, instituído pela ONU, e o aniversário da capital mineira, Belo Horizonte. Os shoppings de Manaus vão ampliar o horário de funcionamento a partir da próxima sexta-feira, dia 16. A mudança pretende dar mais tempo ao consumidor para fazer compras de fim de ano, ampliando também as chances de vendas no comércio local. Do dia 16 a 20 de dezembro, o Shopping Ponta Negra, situado na zona oeste de Manaus, passará a atender em horário diferenciado das 10 às 23 horas. Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, o centro de compras opera até meia-noite. Entre o dia 17 e 21 deste mês, o Amazonas Shopping, na zona centro-sul, terá horário estendido até às 23 horas.
com exceção do domingo, dia 18, em que será de 12 às 22 horas. Nos dias 22 e 23, o atendimento será até meia-noite. A partir do dia 16, o Manauara Shopping, na Zona Centro-Sul, funcionará em horário especial. Nos dias 16 e 17, o funcionamento será das 10 às 23 horas. No dia 18, de 12 às 22 horas. Entre os dias 19 e 21, das 10 às 23 horas. No dia 22, será de 10 às 24 horas. E no dia 23, de 9 às 24. As lojas e quiosques do Millennium Shopping Zona Centro-Sul funcionarão das 9 às 22 horas nos dias 21, 22 e 23. A praça de alimentação estará aberta das 10 às 22 horas. O Via Norte, na Zona Norte, terá horário estendido entre 19 e 23 horas de dezembro, do dia 23 de dezembro, abrindo às 9 horas e fechando às 23 horas. No Sumauma Park Shopping, na Zona Norte, o funcionamento será das 9 às 23 horas do dia 17 ao dia 23 deste mês. Tradicional ponto de compras natalinos, o centro de Manaus ainda não tem data definida para início da ampliação do atendimento. Luz e som, teatro e muita emoção marcaram o segundo dia do Natal do Passo neste domingo. O segundo dia de programação natalina em Manaus contou ainda com a última edição da Feira do Passo deste ano, que reuniu artesãos e gastronomia desde sábado na Praça Dom Pedro II, em frente ao Paço da Liberdade. A Prefeitura tem intensificado ações de revitalização do centro histórico e neste final de semana tivemos aproximadamente 3.500 pessoas circulando no Paço da Liberdade e em torno, com uma programação que reúne e valoriza nossos artistas, além de celebrar com o público o clima de Natal, afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula. A programação teve início às 17 horas com a apresentação do Coral São Vicente, composto por crianças e adultos da comunidade do entorno do Paço da Liberdade. Outros 6 corais se apresentaram neste domingo. O espetáculo de Natal, com personagens natalinos encenados por artistas do Parque Cidade da Criança, foi um dos pontos altos da noite. Ao final, os artistas pararam para tirar selfies com o público. A cantora amazonense Carinha Guiar apresentou um pack show, canções do seu novo álbum Organic, que leva a assinatura do jazzista norte-americano Matheus Perez. O governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social, entregou na manhã deste domingo na escola Professor Temístocles Pinheiro Gadelha, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, materiais esportivos para 7 projetos sociais da comunidade. A iniciativa do FPS, em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer e a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, resultou na entrega de materiais no valor de aproximadamente R$100 mil para projetos que trabalham com crianças e adolescentes na área de esporte, entre os quais Projeto Vida, Jiu-Jitsu, Talento da Bola, Fortalecimento Escolinha Futsal, Flamenguinho Monte Sião, Liga Esportiva Monte Sião, Campo dos Gaviões e Guerreiros do Senhor. O FPS tem a missão de promover a cidadania e a promoção social do indivíduo. Hoje, mais de 400 crianças e jovens terão uma qualidade de vida mais digna com a chegada desses materiais. O sonho da nossa presidente de honra, Edilene Gomes, é que todos possam ter as mesmas chances, destaca a secretária executiva Vânia Maria Cirino. Equipamentos como kimonos, bebedouros, chuteiras, luvas, protetores de boca, meiões, shorts e blusas servirão a mais de 400 crianças e adolescentes do bairro. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária inaugura nesta terça-feira o Centro Materno Infantil, um consultório odontológico e um consultório psicossocial para atender os internos e internas da unidade prisional de Itacoatiara. Atualmente a unidade abriga 180 detentos, sendo 153 homens e 27 mulheres. A SEAP teve o apoio da Secretaria Municipal de Saúde do município de Itacoatiara para a construção e adaptação dos espaços para que o atendimento de saúde oferecido aos internos custodiados na unidade tivessem locais apropriados, em especial para as internas que dão à luz enquanto cumprem suas penas. O Natal está se aproximando e muitas lojas para atrair a atenção dos consumidores estão com vitrines repletas de sugestões e promoções. Qualquer que seja a opção, desde uma pequena lembrança a um presente de custo elevado, para não errar na escolha, o Procon me orienta que é preciso levar em conta o perfil dos presenteados, sem esquecer de considerar disponibilidade financeira, pois uma compra consciente pode garantir uma comemoração agradável e evitar futuros problemas. Planejar os gastos é essencial para fugir das tentações, das novidades e não comprar nada que não seja realmente necessário, alerta
Roseli Fernandes, secretária de Estado do Procon Amazonas. Além disso, no início do ano sempre surgem despesas inevitáveis e necessárias, como IPTU, IPVA e o material escolar. Escolhido o presente, é hora de pesquisar preços, pois estes variam entre os estabelecimentos. A pesquisa também deve ser feita se a opção do consumidor for comprar pela internet. É importante ainda imprimir o comprovante da compra com a descrição do pedido e pedir um e-mail de confirmação que deve conter a data de entrega do produto. Sites que não disponibilizam telefone, endereço e CNPJ devem ser evitados. Deve-se também evitar efetuar compras em sites que tenham domínio fora do país. Como acontece com as demais compras efetuadas fora de estabelecimento comercial, o consumidor tem um prazo de 7 dias após o recebimento da mercadoria ou da assinatura do contrato de serviço para desistir da contratação. Além disso, todos os valores pagos devem ser restituídos, inclusive o frete. O apelo é grande e o Procon Amazonas alerta que as informações sobre o preço à vista e a prazo, o número de parcelas e ainda as taxas de juros mensal e anual devem estar fixadas em local de fácil acesso de forma legível e clara. Sempre que possível é preferível comprar à vista e pechinchar descontos. Se a compra for a prazo, o consumidor deve ficar atento às taxas de juros e número de parcelas para evitar gastos desnecessários. É importante ainda conhecer o produto que se pretende comprar, aconselha Roseli. Assim, ao adquirir um eletroeletrônico, por exemplo, a recomendação é pedir uma demonstração do produto para conferir se ele está funcionando corretamente. Verificar se o manual de instruções está em português e se o certificado de garantia e a nota fiscal acompanham a mercadoria também é fundamental. No caso de roupas e calçados, é importante verificar a possibilidade de troca se o presente não agradar, pois a troca é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor somente se o produto apresentar defeito e após ser levado para assistência técnica. Reclamações podem ser feitas e orientações obtidas através dos canais de atendimento do Procon Amazonas. 3515-4010 ou 3515-4009 e ainda 0800 092 1512. O e-mail é o gabsec.procon@procon.am.gov.br. O endereço físico é Avenida André Araújo, 1500 Aleixo, de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. 5h57 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM de Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira em Manicoré. Almeida FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência Maués. Tupã e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Vai Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista no bairro Novo Maracá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Nhonguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. Nós vamos até Iranduba com J. Rai. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Praça dos Três Poderes, fechada há mais de um ano para a reforma, está entre as prioridades iniciais da gestão do prefeito eleito de Iranduba, Francisco Gomes, o Chico Doido, do Democratas. A informação é do advogado George Gomes, um dos assessores mais próximos do prefeito eleito. Neste fim de semana, George Gomes, que coordena a comissão de transição entre o atual e o futuro governo, falou dessa e de outras prioridades a serem colocadas em prática a partir do dia 1º de janeiro vindouro. Prioridades: resolver o problema da Praça da Cidade, porque é um cartão postal da cidade, é a identidade da cidade, uma cidade que está fazendo 35 anos agora, e está fazendo seu aniversário, e seu cartão postal, sua identidade está cercada por tapumes. Parte econômica dos produtores: a feira precisa ser concluída urgentemente. A questão da infraestrutura, as ruas estão todas esburacadas, precisamos iniciar já o governo fazendo todo um trabalho com recapeamento, com meio fio, com
com sargento, um trabalho sério. Outra prioridade do governo do Chico, funcionalismo público, para acabar com essa ideia que existe, que o funcionalismo público demora 10, 15, 30, 2 meses para receber. George Gomes, que também é delegado da Polícia Civil e já está confirmado como um dos futuros secretários do prefeito Chico Doido, defendeu uma ampla reforma administrativa com redução do número de secretarias, da folha de pessoal e equilíbrio das contas públicas, com o objetivo de economizar dinheiro para investimentos. E para lembrar, Eduardo Silva, para informar, na verdade, a diplomação dos candidatos eleitos neste ano será na próxima segunda-feira, dia 19, às 10 horas da manhã, em cerimônia realizada na Câmara Municipal. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Será realizado entre os dias 16 e 18 de dezembro, ou seja, a partir da próxima sexta-feira, o concerto no Natal de Jesus, o Nascimento da Igreja. O espetáculo é realizado pela Igreja Católica Nossa Senhora da Assunção, que faz parte da área missionária Divina Misericórdia e acontece no Centro Pastoral Comunitário, atrás da igreja, do Conjunto Canarandas, Cidade Nova, zona norte desta cidade. As sessões ocorrem às 19 horas. No dia 18 será realizada uma sessão especial para crianças. Neste ano, o espetáculo vai contar com artes cênicas, danças e coreografias, com acrobacias e performances, além da presença dos grupos Anjinhos e Formas Animadas. Entre as novidades, destaque para as cenas realizadas pelo grupo de pantomima e para a árvore de Natal cantante. O SESC está com inscrições abertas para o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais, nos níveis básico, intermediário e avançado em Manaus. As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do SESC Centro, localizada na rua Henrique Martins, número 427, até o dia 11 de fevereiro. As aulas iniciam em fevereiro de 2017 nas unidades do SESC da Cidade Nova, Balneário e Centro. As inscrições vão até o dia 11, mas caso ainda haja vagas, os interessados poderão se inscrever até um dia antes do início das aulas. 2 exposições com tema natalino vão ser abertas nesta próxima terça-feira, 13, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, localizado no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus, na Zona Sul. Com entrada gratuita, prato poético e cartões de Natal da Cultura, tem a curadoria de Jair Jaquimon e pretende reunir visitantes de todas as idades. De acordo com a diretora da galeria, Sandra Praia, o secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, pediu que mais uma vez fosse organizada uma exposição com o tema de Natal. A Arena da Amazônia será palco nos próximos dias 22 e 23 de dezembro do espetáculo Parada Show de Natal, que trará pela primeira vez a Manaus o conceito de desfile natalino. Haverá o cortejo de carros enfeitados com muitas luzes e os personagens tradicionais do imaginário infantil, como as princesas e super-heróis, interagindo diretamente com o público no entorno do estádio. O evento vai reunir espaços com atrações culturais para adultos e crianças, compras e gastronomia. A entrada para a parada é 1 quilo de alimento não perecível que será doado a famílias carentes da cidade. O evento é o espetáculo dos moldes dos desfiles da Disney World. Terá duração de 1h30 e contará com a participação de artistas de companhias de teatro do Amazonas. Paralelo aos eventos culturais, a Parada Show de Natal contará com bazar natalino e feira gastronômica. No bazar, 30 lojas irão expor artigos de decoração, acessórios, vestuário e calçados. Uma ótima oportunidade para quem quiser comprar os presentes de Natal. Na feira gastronômica, mais de 30 estabelecimentos marcarão presença, apresentando pratos tradicionais desta época do ano. Os carros passarão pela Avenida Constantino Neri até a Arena da Amazônia, onde estarão montados o bazar natalino e a feira gastronômica, além dos palcos com atrações teatrais e circo e o show de artistas locais. 6h07, o Jornal do Manhã vai até lá na Capurulha, onde fala Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Aproxima-se do fim uma das piores administrações que o município de Manacapuru já teve nos últimos anos. Da falta de pagamento de funcionários e fornecedores ao abandono da cidade, este será com certeza o pior Natal já vivido pela população, que encara a triste marca dessa desastrosa administração. Cercas que separam quintais e árvores que arborizam a cidade estão se transformando em cabides da sujeira, onde sacolas de lixo parecem substituir as bolas de luzes natalinas, transformando a beleza arborística em verdadeiras árvores de Natal do lixo. Nos últimos momentos, ainda respirando o ar da decadência, essa calamitosa gestão municipal parece querer enterrar de vez sua credibilidade política.
pois nem informações se conseguem nas secretarias, que por sinal, junto com o gestor, foi quem ajudou a afundar o município na lama. A radiodifusora, através do Jornal da Manhã, vem informando a população sobre as perdas que cada município teve no ano de 2015 em relação ao ano de 2016, uma forma de ajudar a população a entender as dificuldades que os prefeitos tiveram para administrar com os minguados recursos. Foram incontáveis as vezes que procuramos o secretário e as tentativas de contato com o secretário Gilson da Finança, que até então parece querer suprimir as informações, o que configura ter algo de muito errado, já que aos olhos da lei seria um direito à população ser informada dessas obrigações com o erário público. Com um portal de transparência que nunca funciona, o povo é cerceado desse direito de acesso às informações sobre os gastos da administração. Bem, Eduardo, já aqui em Manacapuru já tivemos péssimas administrações, mas jamais poderíamos imaginar que haveria de termos outra igual ou pior. Infelizmente, o que podemos dizer é que se a intenção do prefeito foi deixar seu nome na história, não tenha dúvidas que ele conseguiu, pois nem mesmo a memória curta do povo esquecerá uma administração tão ruim como essa. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h09 em Manaus. A Prefeitura de Manaus vai solicitar em juízo o ressarcimento dos gastos obtidos com a obra emergencial realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para conter a erosão de um terreno particular localizado no bairro do Parque 10, que desmoronou na última quinta-feira, matando uma pessoa e deixando outra gravemente ferida. Para sanar o problema que provocou a interdição de parte da Avenida Grande Otelo, a CEMINF teve que realizar no local uma intervenção em caráter emergencial, colocando cerca de 220 carradas de aterro no buraco com mais de 1.800 metros quadrados. Vamos contabilizar todo o custo com máquinas, materiais e servidores para repassar à Procuradoria-Geral do município, PGM, quanto foi gasto nessa obra. Após a PGM, vai acionar judicialmente o proprietário desse terreno para que seja ressarcido os valores investidos no serviço emergencial, disse o secretário da CEMINF, Alexandre Moraes. Agora, 6h10, vamos até Parintins com Aderaldo Reis. O cartório eleitoral da Quarta Zona iniciou a fase de teste do processo de cadastramento biométrico para os eleitores do município. De acordo com o técnico judiciário do órgão, Marivaldo Chaves, o cadastramento de biometria ainda não é obrigatório, porém é uma forma de assegurar aos eventuários do órgão uma melhor manipulação da nova ferramenta que a Justiça Eleitoral já utilizou nas últimas eleições em alguns municípios do estado do Amazonas. Estamos realizando a biometria com 2 equipamentos disponibilizados pelo TRE ao cartório para a realização do cadastramento eleitoral. O serviço biométrico ainda não é obrigatório para a regularização do eleitor junto à Justiça Eleitoral, mas aqueles que comparecerem ao órgão para se submeter ao cadastramento serão atendidos, explicou Marivaldo Chaves. Marivaldo informou ainda que o cartório eleitoral aguarda a data que o Tribunal Regional Eleitoral irá informar o período que os eleitores serão obrigados a fazer o cadastramento biométrico aqui no município de Parintins. Para fazer o cadastro, o eleitor deve estar munido da cópia de qualquer documento que contenha foto e cópia do comprovante de residência atualizado. A tecnologia permite identificar uma pessoa por suas características biológicas únicas, ou seja, elementos corporais que tenham diferenças particulares, como a íris, a retina, a impressão digital e a voz, o formato do rosto e o formato da mão. A segurança do voto é um dos pilares para o exercício da cidadania. Para garantir esse direito, inúmeras tecnologias são desenvolvidas pela Justiça Eleitoral, entre elas as urnas biométricas que processam o voto a partir da identificação biométrica do eleitor. Todo o sistema biométrico é preparado para reconhecer, verificar ou identificar uma pessoa que foi previamente cadastrada. Parintins, por ser o maior colégio eleitoral do interior do estado, com 64.045 eleitores, deve ampliar o processo obrigatório no início de 2017. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. Agora 6h mais 12 em Manaus.
Médicos veterinários da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, órgão integrante do sistema CIPRO, serão capacitados por técnico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. A ação faz parte do projeto de fortalecimento do Grupo Especial de Atenção à Suspeita de Enfermidades Emergenciais do Governo do Amazonas para ampliar as ações de defesa sanitária no estado. Os técnicos receberam treinamento para aplicação do plano de contingências para a febre aftosa nível Tático Operacional Volume 1, atendimento à notificação de suspeita de doença vesicular em Manaus. Palestras e aulas práticas serão ministradas aos médicos veterinários. A coordenadora do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, Eliana Lara, do Ministério da Agricultura, abrirá o evento nesta segunda-feira às 9h30, trazendo um panorama do status brasileiro e as ações de combate à doença. No mesmo dia, os veterinários terão uma palestra do diretor da Panaftosa do Rio de Janeiro, Manuel Sanches Vasquez. Vasquez fará uma explanação sobre a situação epidemiológica da febre aftosa no mundo. O Ministério da Educação divulgou lista preliminar das escolas que participarão do programa de fomento à implementação de escolas em tempo integral para o ensino médio, lançado junto com a medida provisória 746, que reforma a etapa do ensino. No Amazonas, 2 escolas tiveram o pedido deferido e estão confirmadas no programa. De acordo com o MEC, até o momento, 213 escolas distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal estão garantidas. A maior parte das 586 escolas inscritas pelos estados e o Distrito Federal foram aprovadas com ressalva ou reprovadas. As escolas aprovadas correspondem a 36,3% do total. Os secretários de Educação dos estados interessados no programa tiveram que enviar ao MEC o plano de gestão escolar, o planejamento pedagógico, a proposta de plano de diagnóstico e nivelamento e o plano de participação da comunidade nas escolas. A Prefeitura de Manaus abre inscrições para o curso de excelência no atendimento desenvolvido por meio de uma parceria com o Serviço Nacional do Comércio e o SENAC. Os interessados devem comparecer nesta segunda-feira, 12 às 9 horas, na sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Centrado, na Avenida Barcelos 625, Praça 14, onde vão participar de uma seleção. O curso oferece procedimentos adequados à boa comunicação e orientação técnica dos serviços. As aulas contarão com a utilização de ferramentas que permitam o aprendizado, absorção e incorporação das informações, como dinâmica em grupo, que visa a participação intensa do grupo, favorecendo as reflexões e mudanças potenciais. Serão ofertadas 30 vagas para trabalhadores cadastrados no Sind Manaus. O curso será realizado no período de 15 a 29 de dezembro, das 18 às 22 horas, no SENAC do Centro, na Rua Saldanha Marinho. A reaplicação da prova de conhecimentos gerais do vestibular 2016, acesso 2017, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, foi concluída com total êxito em Manaus e nos 61 municípios do estado. O gabarito já está disponível no portal da UEA, www.ea.edu.br. Mais de 43 mil pessoas concorreram a 1.950 vagas ofertadas para o vestibular. A UEA possui 2 formas de ingresso: o sistema de ingresso seriado SIS e o vestibular. Resultado final dos 2 processos seletivos será divulgado a partir de 10 horas do dia 20 de dezembro no mural da reitoria da UEA, localizada na Avenida Darcy Vargas, 3578 Flores, onde a gestão superior realizará uma recepção para os calouros. Também no dia 20 de dezembro, a partir das 12 horas no horário de Manaus, a lista dos aprovados estará disponível no portal da instituição. Ainda no dia 20 de dezembro será divulgado o edital de matrícula para cursos com início no primeiro semestre de 2017. Em Manaus, o percentual de ausentes na prova de conhecimentos gerais foi de 39,2%. E no interior do estado, o número de ausentes correspondeu a 37,6% do total de inscritos. A média total de abstenção foi de 38,4% para a capital e interior. Para cursos com início em 2017, a UEA ofertou 3.272 vagas, sendo 1.950 para o vestibular e 1.322 para o SIS. Nesta segunda-feira, o governador José Melo cumpre 2 agendas oficiais, sendo a primeira às 9 horas da manhã, no auditório da sede do governo, quando participa da solenidade alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na ocasião, serão instalados os comitês estaduais de prevenção e combate à tortura e o respeito à diversidade religiosa, bem como o lançamento do primeiro plano estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O evento é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. A segunda
agenda do governador José Melo será às 19h30 na entrega da segunda etapa da ligação viária Presidente Dutra e Orla, localizada à margem direita do Igarapé de São Raimundo, entre a Rua Oswaldo Cruz até a Avenida Presidente Dutra, na Glória. A obra, coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus, integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSABIM 3. Com investimentos à ordem de 25,59 milhões de reais, a segunda etapa da LPD tem sistema viário que inclui calçadão, microdrenagem, meio-fio e sarjeta, iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla. Polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou ontem, por meio de nota, que os colombianos envolvidos na ocorrência em Coari, que deixou o delegado Tiago Garcês desaparecido, foram encontrados na área rural de Coari na manhã deste domingo por policiais das unidades especializadas da Polícia Civil e Polícia Militar. Há 4 dias, em operação na mata, os policiais da Companhia de Operações Especiais, COI e CIPCAS, Fera, DRCO e DENARC, tiveram o primeiro contato visual com os colombianos neste domingo. Os policiais se identificaram e pediram para eles se renderem. Os colombianos, que estavam armados com um fuzil 762 e uma pistola, iniciaram um confronto e foram atingidos. Nenhum policial ficou ferido e os colombianos morreram no local. Para chegar ao esconderijo, os policiais percorreram 1 hora de lancha por um lago e depois andaram 2 horas na mata. A operação de buscas ao delegado em investigação do fato envolve cerca de 70 policiais militares e civis com as unidades especializadas da Polícia Militar e Polícia Civil, dentre elas o COI, o CIPCAS, Fera, DSO, DENARC, Corpo de Bombeiros, Departamento de Polícia Técnico-Científica DPTC e Secretaria de Segurança. Agora 6h mais 21 em Manaus. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa, Roberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher de 29 anos de idade. Ela foi presa com 30 quilos de drogas em uma bolsa de bebê. Isso aconteceu lá no bairro Monte das Oliveiras. Ela foi abordada quando saía de casa para fazer mais uma distribuição de droga, quando os policiais chegaram e deram voz de prisão a ela. De acordo com a polícia, a droga também pertence ao marido dela. Ela foi presa, foi indiciada por tráfico de drogas e também foi levada, Eduardo Silva, para uma delegacia onde prestou depoimento e posteriormente foi presa. E mais de polícia aqui no Jornal da Manhã. Eduardo Silva, muita polícia na rua durante o final de semana, muita apreensão de drogas também aconteceu aí durante toda a noite e madrugada. Wilkson Neves Sodré, 26 anos, e Felipe Loureiro Viana, de 25, foram presos também ao serem flagranteados portando 2 quilos de droga em um carro na zona norte de Manaus. A prisão foi realizada pela Força Tática. Está aí praticamente aí aproximadamente 40 quilos de drogas apreendidos nesse final de semana pela Secretaria de Segurança. Somente nesses últimos 3 anos na administração do secretário Sérgio Fontes já foi apreendido que não era apreendido em 20 anos. Em 3 anos o secretário Sérgio Fontes apreendeu aí mais droga que nos últimos 20 anos no estado. Realmente um grande marco aí da Secretaria de Segurança, tirando drogas e traficantes de circulação na cidade. Bandidos armados nesse final de semana tomaram de assalto uma picape tipo Ford Ranger. Eles tomaram essa picape de assalto e começaram a cometer vários roubos aí em toda a extensão não, mas boa parte da BR-174. Foram vários roubos no ramal do Pau Rosa, por exemplo, no outros ramais lá daquela área, como lá na Vila também. Eram TVs de 40 polegadas, assaltos, e a polícia conseguiu deter esses bandidos. Houve uma perseguição, eles conseguiram fugir, mas todos os pertences foram recuperados. Uma ação aí da polícia, policiais da 20ª SECOM, que conseguiram fazer essa apreensão aí do carro
dos roubos, dos produtos do roubo, os ladrões se embrenharam na mata e trocaram tiro com a polícia. Eles estavam fortemente armados, mas aí chegaram os policiais da 20ª SICOM e, para ter uma ideia, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, a viatura da polícia foi alvejada com 5 tiros. Deram muita sorte os policiais, felizmente nenhum deles saiu ferido desses perigosos bandidos que estavam agindo ontem na BR-174. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas e durante todo o final de semana em Manaus. Um jovem de 16 anos perdeu a vida. Ele foi assassinado a tiros no bairro Nova Esperança. Não se sabe, não se viu, não se sabe nem mesmo o motivo do crime. O assassino fugiu sem ser identificado e deixou um jovem de apenas 16 anos agonizando e minutos depois ele perdeu a vida. Isso aconteceu, repito, lá no bairro Nova Esperança. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Perversidade, crueldade, covardia e morte. Um aposentado de 63 anos foi barbaramente assassinado dentro de sua casa no bairro João Paulo. Os bandidos envenenaram o cachorro. O senhor tinha um cachorro que era para fazer a segurança. Eles deram veneno de rato pro cachorro, invadiram a casa e mataram o senhor por agressão física e por estrangulamento para roubar os pertences deles. Eles mataram o senhor de 63 anos para levar televisão, para levar um pequeno aparelho de som e outros pertences. E atenção, a polícia já prendeu os bandidos, já prendeu os covardes, já prendeu esse bando de lixo humano que mataram esse senhor. Atenção para o nome dos bandidos cruéis assassinos. Os monte de lixo humano. Edivan Gonçalves Macena, de 23 anos. Bandido, assassino, cruel. Outro bandido, Gabriel dos Anjos Assunção, de 19 anos. E o outro bandido, vocês não vão acreditar, é o Elton John da Silva e Silva, de 25 anos, é também assassino, participou dessa perversidade, dessa crueldade, dessa covardia, quando mataram um senhor de 63 anos que estava na rede deles. Entraram na casa do senhor para matar e assim o fizeram, para roubar uma televisão. Mataram um homem de 63 anos que estava deitado em sua rede. Barbaridade, maldade, latrocínio. A morte de um pai de família, de mais um pai de família, aconteceu nesse final de semana. Um eletricista de 30 anos foi covardemente assassinado na frente da casa onde morava, no bairro Novo Aleixo. Tudo aconteceu assim. O eletricista, junto com a família, acabara de se arrumar para ir a um casamento. Ele estava na companhia da mulher, da filha, e tirava seu veículo, uma moto, tirava essa moto da garagem. No momento em que estava tirando a moto, chegaram 2 bandidos, anunciaram um assalto e disseram para ele entregar a moto. O eletricista resolveu reagir. Ele não queria perder a moto que ele comprou com tanto sacrifício. De repente, um dos bandidos cruelmente atirou 2 vezes. Atirou para matar. Um tiro pegou no peito, o outro pegou na cabeça. Um sobrinho do eletricista viu toda a ação dos bandidos, um garoto ainda, e relatou tudo à polícia. Ele recebeu o convite para esse casamento e acabou nem chegando à festa, acabou sendo assassinado covardemente por 2 bandidos. Isso aconteceu no bairro Novo Aleixo.
O Instituto Médico Legal. A equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou de ontem para hoje 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Internacional vai conhecer a segunda divisão em 2017. Neste domingo 11, o time gaúcho empatou com o Fluminense no estádio Giulito Coutinho, no Rio de Janeiro, e terminou o Brasileirão em 17º lugar. Antes do gol de Douglas, o Colorado já caminhava para a Série B por conta dos resultados paralelos. Para cumprir tabela, São Paulo e Santa Cruz entraram em campo na tarde deste domingo para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Motivado com a contratação do novo técnico Rogério Ceni, o tricolor paulista goleou os visitantes por 5-0. O resultado, a equipe comandada pelo técnico Pintado encerrou a competição nacional com 52 pontos na 10ª colocação da tabela de classificação. O Santa Cruz fecha o brasileiro rebaixado no penúltimo posto com apenas 31 pontos somados em 38 jogos. O Furacão está garantido na pré-Libertadores do ano que vem, uma vez que encerrou a Série A do Campeonato Brasileiro na 6ª colocação com 57 pontos. Poderia ter se complicado com o seu resultado nesse domingo, mas acabou salvo pelo Corinthians, que perdeu para o Cruzeiro do Mineirão e ficou fora da próxima edição do torneio continental. Já o Mengão lamentou o triunfo do Santos sobre o América de Minas Gerais, que o derrubou para a 3ª colocação e entregou o vice do Brasileirão para o time da Vila Belmiro. Apesar de não ter conquistado o título que já havia sido comemorado pelo Palmeiras na 37ª rodada, o clube ainda poderia celebrar neste domingo. O segundo lugar garante 3,4 milhões de reais de premiação a mais que o terceiro, sendo 10,7 milhões contra 7,3 milhões. O empate ficou caro para o Flamengo na 3ª posição. A seleção brasileira confirmou seu favoritismo ao golear a Rússia por 4-0 nesta tarde na Arena da Amazônia, garantindo sua vaga no final do torneio internacional feminino contra a Itália, que na preliminar fez 3-0 sobre a Costa Rica. A decisão vai ser disputada no próximo final de semana, domingo dia 18, mas antes disso os finalistas vão brigar pela ponta de classificação na 3ª rodada. 6h32 em Manaus. A 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro foi decepcionante para a Vitória, mas não chegou a ser um pesadelo. Leão da Barra permanece na Série A, mesmo sendo derrotado pelo campeão Palmeiras ontem por 2-1 no Barradão. Já o campeão Palmeiras encerra sua bela campanha com 80 pontos e se despede do técnico Cuca com a 24ª vitória no Brasileirão. E agora, Eduardo, os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória 1, Palmeiras 2. São Paulo 5, Santa Cruz 0. Santos 1, América Mineiro 0. Cruzeiro 3, Corinthians 2. Grêmio 0, Botafogo 1. Atlético Paranaense 0, Flamengo 0. Chapecoense e Atlético Mineiro terminaram num duplo WO. Ponte Preta 2, Curitiba 0. Esporte Clube Recife 2, Figueirense 0. As 9 partidas da última rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo tiveram uma série de homenagens aos 71 mortos e 6 sobreviventes na tragédia aérea que envolveu o avião que levava a delegação da Chapecoense para o primeiro jogo da decisão da Copa Sul-Americana na Colômbia. Os 18 times estamparam nos uniformes o escudo do clube catarinense e um laço preto em luto. Bandeiras do Brasil, da Chapecoense e da Colômbia estiveram em campo e soldados tocaram a marcha fúnebre no minuto de silêncio em cada um dos estádios. Em Salvador, antes da partida entre Vitória e Palmeiras, balões verdes foram soltos no ar. Na Vila Belmiro, antes de Santos e Figueirense, o mascote da Chapecoense, uma criança vestida com um índiozinho, entrou junto com os jogadores do Santos. A torcida do Fluminense levou faixas com os nomes de todos os jogadores da Chapecoense e balões verdes. Antes de Atlético do Paraná e Flamengo, a torcida da Arena da Baixada exibiu um mosaico com os dizeres "Somos Chape". Em Campinas, no duelo entre a Ponte Preta e Criciúma, crianças entraram em campo vestindo o uniforme da equipe catarinense e bandeiras do clube, da Colômbia e do Brasil. No Mineirão, o Cruzeiro mandou o seu mascote, o Raposão, a campo com a camisa da equipe da Chapecoense. Já o Corinthians trocou o espaço do seu patrocinador principal para exibir a conta bancária do time catarinense. No Pacaembu, São Paulo entrou em campo com um uniforme preto com o escudo da Chapecoense no peito e o Santa Cruz exibiu o nome dos jogadores mortos nas camisas de seus atletas. Os nomes dos mortos em Medellín também apareceram nas camisas do Botafogo, que encarou o Grêmio em Porto Alegre.
Bruno Silva, ex-chapecoense, fez o gol da vitória e exibiu uma camiseta verde em homenagem às vítimas. No Recife, o Sport levou a Chapecoense nos uniformes e o Figueirense, clube do mesmo estado da Chapecoense, entrou em campo com uma faixa de solidariedade às vítimas e familiares. Últimas notícias. A delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, deve trazer resistências à aprovação da PEC da reforma da Previdência na Câmara para atingir o governo Temer. A PEC será lida na sessão da Comissão de Constituição e Justiça desta segunda-feira e deputados governistas devem pedir vista para, após 2 sessões no plenário, haver a votação na quarta-feira. No entanto, a oposição e o PSB da base do governo Temer falam em obstruí-la. O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, um dos 4 integrantes do partido na CCJ, justifica que a delação agrava a crise política. Temos clima para votar uma reforma que mexe tanto com as pessoas, questiona. Não adianta correr igual o coelho para depois a aposentadoria do cidadão ser a passo de tartaruga. Se para debater for preciso obstruir, nós vamos. Reforma Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, líder do partido na Câmara. O PR, partido do Centrão e alinhado à base do governo, não está fechado quanto ao tema, mas o deputado delegado Valdir, do PR de Goiás, vê motivos para a CCJ não aprovar a matéria ainda nesta semana. Eu penso que o governo está abalado, treme com as delações trazidas pelo Odebrecht. Eu acho que deveríamos adiar esta discussão para o próximo ano, até que nós tenhamos mais estabilidade no governo, disse Valdir, um dos 6 integrantes do PR na CCJ. Os 7 integrantes na CCJ, o PT vai entrar com kit obstrução, de acordo com o líder do partido, Afonso Florenzi, do PT da Bahia. Claro que o governo tem uma maioria muito expressiva, mas vamos buscar dificultar, porque a PEC retira muitos direitos. Há entre nós os que defendem que não devemos ficar no plenário se eles forem votar, disse ele. Deputados e senadores do PT terão uma reunião no fim da tarde com o PCdoB e o PDT para traçar a estratégia de fortalecimento da oposição ao governo. Rede e o PSOL serão convidados para a reunião. A maioria da população brasileira, 63%, é favorável à renúncia do presidente Michel Temer, do PMDB, ainda neste ano, para que haja eleição direta, apontou pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, 27% dos entrevistados se disseram contra a saída do PMDBista para esse fim. 6% se declararam indiferentes e 3% não souberam responder. Para que a população vá às urnas e escolha um novo presidente para o mandato tampão, seria necessário que Temer deixasse o cargo até 31 de dezembro. A bancada do PT na Câmara dos Deputados pediu por meio de nota renúncia imediata do presidente Michel Temer, PMDB, e a convocação de novas eleições após os vazamentos de delações da Odebrecht que afetam o PMDBista. Em nota deste domingo, assinada pelo líder Afonso Florenzi, do PT da Bahia, o partido vê completa a ausência de legitimidade do governo de Michel Temer. Esta não é a primeira vez que o partido do presidente da presidente afastada Dilma Rousseff faz essa reivindicação. O texto emitido pela bancada afirma que o atual presidente assumiu o cargo por meio de um golpe parlamentar que se mostrou inepto para conduzir os rumos do país, tanto na área político-administrativa quanto na esfera econômica. A nota da bancada do PT critica ainda a sequência de denúncias contra integrantes do governo Temer, inclusive o próprio presidente. 6:42 em Manaus. O presidente Michel Temer convocou para a noite de ontem uma reunião com ministros para fazer os últimos ajustes em um pacote de medidas econômicas a serem lançadas esta semana. A informação foi dada pelo líder do PSD na Câmara dos Deputados, Rogério Rosso, ao sair de reunião realizada nesta tarde com o presidente do Palácio, no Palácio do Jaburu, em Brasília. Segundo Rosso, o pacote terá medidas para reativar a economia de forma imediata, com geração de emprego e de renda. O presidente vai chamar a equipe econômica hoje à noite para os últimos detalhes de um pacote econômico, afirmou o deputado. A prioridade é o ajuste fiscal, completou. O deputado informou ainda que o governo pretende marcar na terça-feira uma reunião com líderes partidários para apresentar as propostas para combater a crise econômica. O secretário do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, também participou do encontro que não estava previsto na agenda do presidente Temer e permaneceu no Jaburu. Preocupado com o impacto das delações da Odebrecht, o presidente Michel Temer convocou nesta noite uma reunião de emergência em Brasília, no Palácio do Jaburu. Segundo interlocutores, apesar de tranquilo, Temer se mostrou indignado com o vazamento da delação do ex-diretor de Relações Institucionais, Cláudio Melo Filho. Além de ressaltar que o depoimento ainda precisa ser homologado, aliados do presidente destacam que o acordo pode ser
ser invalidado. Interlocutores citam como exemplo a suspensão das negociações da delação do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, após vazamento na imprensa. Neste sábado, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, divulgou que vai pedir uma investigação sobre o vazamento do anexo de delação premiada do executivo da Odebrecht. Na sexta-feira, o documento de 82 páginas com informações de Cláudio Melo Filho foi divulgado por veículos de comunicação. Em outro acordo de delação premiada mostrada no sábado no Jornal Nacional, o ex-diretor de contratos da Odebrecht, Leandro Azevedo, envolve o governador Luiz Fernando Pezão, o prefeito Eduardo Paes, ambos do PMDB, o senador Lindenberg Farias, do PT, e os ex-governadores Antony Garotinho e Rosínia Garotinho, os dois do PR. O Fantástico mostrou um outro trecho envolvendo o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Segundo o executivo da Odebrecht, ele pediu dinheiro para aprovar o edital de concessão do estádio do Maracanã e o relatório de contas da linha 4 do metrô do Rio. O esquema de pagamento de propina pela empreiteira Odebrecht a políticos chegava também ao órgão encarregado de fiscalizar os gastos do governo do Estado do Rio. A revelação está no acordo de delação assinado com o Ministério Público Federal de Leandro Azevedo, ex-diretor superintendente da Odebrecht no Rio de Janeiro. 6h45 em Manaus. 3 dos 4 sobreviventes brasileiros com o voo da Chapecoense vão retornar ao Brasil nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o médico Edson Sakonski informou que o lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Hensel seguirão para Chapecó, enquanto o goleiro Jackson Follman vai ficar em São Paulo, onde continuará o tratamento. Os feridos passaram por vários exames para confirmar se a condição clínica permitiria o voo. Todos os pacientes serão transportados em UTIs móveis e os detalhes logísticos estão sendo acertados. Sakonski explicou que se não suportasse uma viagem de 8 horas, não haveria retorno ao país. Tudo está sendo feito individualmente, cada paciente está sendo pensado com duas particularidades. O projeto é levar Rafael Hensel e Alan Ruschel direto para Chapecó e Follman para São Paulo, disse o médico. Se não tivermos uma aeronave que atenda aos casos de cada um deles, irão separados. A China está gravemente preocupada com as declarações do presidente eleito Donald Trump, que no domingo ameaçou restaurar as relações com Taiwan, deixando de lado o compromisso de quase 40 anos dos Estados Unidos com Pequim, afirmou o porta-voz da diplomacia chinesa. Se Washington romper o compromisso, saudável e estável crescimento da relação China-Estados Unidos, assim como a cooperação bilateral em grandes áreas, estariam fora de questão, advertiu o porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang. Mais de 100 membros do principal partido pró-curdo da Turquia foram detidos depois do atentado do sábado em Istambul, reivindicado por um grupo radical curdo, informou a agência de notícias pró-governo Anadolu. As detenções dos integrantes do Partido Democrático dos Povos aconteceram em todo o país, indicou a agência. Entre os detidos estão os líderes do partido em Istambul, Aysel Güzel e em Ankara, Ibrahim Binici. As detenções aconteceram depois do atentado de sábado que deixou 38 mortos, incluindo 30 policiais, reivindicando pelo grupo curdo Falcões da Liberdade do Kurdistão. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou ontem uma nota em que condena os atentados terroristas que deixaram ao menos 38 mortos e 155 feridos no sábado nos arredores do estádio de futebol Beşiktaş em Istambul, na Turquia. A manifestar condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo turco, o governo brasileiro reitera seu veemente repúdio a todo ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, diz a nota do Itamaraty. 6h47 em Manaus. Em informações prestadas ao Ministério Público Federal para assinatura de acordo de delação premiada, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, apresentou valores repassados a políticos com a finalidade de obter vantagens para a empreiteira. O depoimento que veio a público na última sexta-feira traz nomes, valores, circunstâncias e motivação dos repasses. Parte dos recursos foi paga por meio de doações eleitorais oficiais, mas também há registro de propina e de Caixa 2. Em alguns casos, como os dos senadores Romero Jucá, PMDB de Roraima, e Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, o dinheiro era entregue a uma pessoa, mas serviria para abastecer um grupo dentro do partido. Em outros casos, não é possível identificar se a doação foi oficial. Cláudio atuava na relação da Odebrecht com o Congresso Nacional. Segundo ele, alguns pagamentos eram feitos para garantir a aprovação de projetos de interesse da empreiteira. Na pré-delação, ele citou 51 políticos
de 11 partidos. Em 2 simulações de primeiro turno, nas quais os candidatos do PSDB seriam Alckmin ou Serra, Marina obteria com folga o segundo posto. No cenário em que o candidato tucano é Aécio, Marina tem 15% das intenções de voto contra 11% dos congressistas mineiro, situação que configura empate técnico. Em uma 4ª simulação, na qual também estaria na disputa o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, Marina empata numericamente com o magistrado no segundo posto com 11%. Agora 6h48 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela Tribuna da Bahia. Elevador Lacerda fica em vermelho até 31 pelo combate à AIDS. O que diz o Globo do Rio de Janeiro? Governistas avaliam pedir anulação da delação da Odebrecht. Ainda no Rio, destaque do dia. Tati quebra barraco, acusa PM de assassinar seu filho na Cidade de Deus. Destaque do Extra. Sobreviventes do voo da Chape vão ser transferidos para o Brasil nesta segunda. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Para conter crise, Temer quer acerto com o PSDB e medidas de crédito. O que diz o Estado de São Paulo? O governo deve lançar esta semana pacote com estímulos à economia. Vamos agora a Brasília com o destaque do Correio Brasiliense. Sem cartel, preço da gasolina no Distrito Federal despenca. Valor econômico. Datafolha mostra que reprovação à gestão Temer dispara. Em BH, principal matéria de capa do Estado de Minas. Brasil pode perder até 66 mil empregos por ano, diz CNI. 0 hora. Planalto teme que delação da Odebrecht chegue ao TCE. Vamos agora às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora. Colombianos que atiraram em delegados são mortos por policiais. O que diz a crítica? Caçada contra traficantes. Na busca por delegado, polícia mata 2. Principal matéria de capa do Amazonas em Tempo. Temer tenta anular delação. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai, Alberto Zegdeg, Aderaldo Reis e Alberto Pellegrini. A técnica foi de Hamilton Cabral, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Mello e Eduardo Silva. Nota de falecimento. Comunicamos aos parentes e amigos que no dia 12 deste mês o falecimento daquela que em vida se chamou senhora Luzia Alves Coelho, viúva, na qual deixa seus filhos João, Heitor, José, Walter, Sandra e Etelvina. O seu corpo será velado na funerária Renascer, situada na rua Major Gabriel, ao lado da sorveteria Glacial, onde será sepultado no cemitério São João Batista no dia 13.